Chegamos ao episódio 22 do Rumo aos 10 mil, a série em que eu te mostro que sim, é possível você investir mesmo com pouco dinheiro. Meu primeiro investimento aqui foi R$100. E ao longo desses 22 episódios foram tantos acontecimentos, tanto no início, muita valorização na carteira, e agora nesse período de pandemia, uma oscilação muito alta, seja de perda, seja também em relação ao ganho. Se você quiser ver todas as movimentações, os acontecimentos em relação ao mês de junho, na minha carteira pública aqui, do Rumo aos 10 mil, então fica nesse vídeo até o final. Meu nome é Isaac Dias e esse aqui é o canal Finanças em Dias. Mas você que é novo aqui nessa série, já chega aqui se inscrevendo, como também ativando as notificações para não perder meu conteúdo semanalmente e curta esse vídeo para ajudarmos mais pessoas a mostrar que é possível ela conseguir investir com pouco dinheiro e tem que começar a colocar metas mais próximas da realidade dela. Então, se ela tem um desejo de chegar a 100 mil, a R$1 milhão, é importante que ela coloque chegar nos primeiros R$1.000, chegar nos primeiros R$10 mil e assim ir aumentando a sua meta, porque isso vai dar para você um sentimento de que você está conseguindo e cada vez mais chegando mais próximo dos teus objetivos. O que aconteceu no mês de junho é que a Bolsa de Valores caiu 10%. Calma, não se assuste. Se você está chegando nesse vídeo pela primeira vez, investimentos em renda variável é assim que funciona. Uma hora sobe muito, outra hora também cai bastante. Só que no longo prazo a tendência é os investimentos em renda variável, na verdade nem a tendência. A história comprova que os investimentos em renda variável, eles costumam render muito mais em relação aos investimentos de renda fixa. Se a gente fizer um comparativo também em relação ao dólar no mês de junho, que começou o início de junho com 4,82 e agora terminou em 5,36. Um novo investimento que eu fiz no último episódio que eu soltei, que foi a empresa Fleury, ela subiu 6% agora no mês de junho, desde que a gente fez esse investimento. E em específico, na data de divulgação de uma grande notícia de uma possível fusão entre a Fleury e a Hermes Pardini, que é uma outra grande empresa do mesmo setor, do setor de saúde, isso fez com que elas subissem bastante nesse mesmo dia, sendo que a Fleury subiu 16% e a Hermes Pardini subiu 19%. A Selic também subiu agora no mês de junho para 13,25% ao ano, o maior patamar de taxa Selic nos últimos 5 anos. Isso afeta diretamente os investimentos em renda variável, porque acaba que os investimentos em renda fixa se tornam mais atrativos momentaneamente, mas lembre-se sempre o que eu falei no início, o longo prazo. E o longo prazo é onde está a grande diferença entre renda variável e renda fixa. É aquela história onde separa os homens dos meninos, as mulheres das meninas. Então é importante você ter isso em mente e começar a tomar decisões assertivas quando você está falando em investimentos em renda variável, fazendo uma boa análise, tendo uma boa estratégia e seguindo essa estratégia, porque senão você não vai saber para onde você vai, é como se você fosse ir atrás de um novo local sem um GPS. Qualquer caminho é válido, então não tome esse tipo de decisão. Sendo assim, a gente pode pegar até um comparativo em relação ao retorno. Nunca gosto de comentar aqui em relação ao retorno mensal, porque é tudo muito variável, isso pode assustar aquele pequeno investidor, aquele investidor que quer começar a investir em renda variável. Mas o nosso retorno, agora até fazendo esse comparativo, a Bolsa de Valores caiu 10% e o retorno da carteira aqui foi de menos 7,86%. Ou seja, um retorno negativo também, mas um retorno negativo menor em relação ao Ibovespa. E isso é muito importante, principalmente no critério de longo prazo, porque assim eu vou ter uma rentabilidade superior ao da Bolsa de Valores, mas não tenho como afirmar isso agora, porque a longo prazo tudo pode acontecer, eu posso tomar alguns tipos de decisões que vão só prejudicar minha carteira de investimentos, mas quero seguir a estratégia e a priori isso tem funcionado. Como a gente está agora passando pelos primeiros 6 meses do ano, entrando no segundo semestre de 2022, vamos olhar também como é que está o retorno da nossa carteira ao longo desses 6 meses. Aí sim faz um pouco mais de sentido olhar para o retorno de 6 meses, de um ano. Especificamente eu mais gosto de olhar retorno de um ano, de cada ano olhar os retornos em específico. Mas o retorno dos últimos 6 meses, de janeiro a junho, da carteira pública aqui, minha do Rumo aos 10 mil, foi de 9,20%, em relação ao Ibovespa, que está caindo cerca de 3,5% nesse primeiro semestre do ano. Então, estou com a rentabilidade superior,
positiva, não só superior, como também positiva em relação ao Ibovespa, que está com rentabilidade negativa. Isso indica que a estratégia de investimentos aqui ela tem funcionado, a estratégia de investir em boas empresas que são pagadoras de dividendos e também algumas pimentinhas ali que tem um grande potencial de valorização a longo prazo, mas que nada garante, assim como a gente já vem observando nos últimos episódios aqui do Rumo aos 10 mil, que essas pimentinhas que eu coloquei na carteira foram as que mais caíram aqui. Mas isso acontece e mesmo isso acontecendo, por isso a estratégia de diversificação ela é importante. Isso não afetou em relação à rentabilidade global da minha carteira, para que eu inclusive perdesse em relação à rentabilidade do Ibovespa, que seria exatamente as maiores empresas da Bolsa de Valores. Um retorno médio aí, que a minha tentativa é exatamente de ter um retorno superior a esse e como também um retorno superior principalmente em investimentos de renda fixa. Quanto que eu recebi de dividendos agora no mês de junho? O total de recebimento de dividendos que eu recebi no mês de junho foi R$ 51,86, o maior dividendo que eu já recebi na carteira pública desde que eu criei nesses últimos 22 meses. Então você vê que é uma evolução constante em relação a esse recebimento de dividendos e por isso a importância de você manter a constância de investir todos os meses, mesmo que o cenário ao seu redor esteja muito desafiador e queira comprovar o contrário, que você não deve investir em renda variável, que você deve só começar a investir em renda fixa. E até eu comparo, não é uma briga entre renda variável e renda fixa, pelo contrário, na sua carteira de investimentos ela tem que ter a composição dos dois, tanto investimentos em renda variável como também investimentos em renda fixa. O que eu mostro aqui para vocês de rumo aos 10 mil e principalmente na estratégia de mostrar para vocês que é possível sim você investir com 10, com 100, com 150, com 200 reais em investimentos de renda variável, mas eu também tenho investimentos em renda fixa porque é muito importante em critérios defensivos para que no longo prazo também isso beneficie você. Não só você deve investir em renda variável, mas também tem uma pequena parcela ali em investimentos de renda fixa. E aí pensando nesse sentido, eu fiz mais investimentos em relação aos últimos episódios da série. Mês passado eu coloquei a ação da Fleury, a empresa Fleury na minha carteira, ela subiu bastante esse mês e eu vou investir em mais ações também. E aqui já é uma dica, não sei se vocês tenham observado que mês a mês uma empresa nova que eu coloco na carteira, eu não coloco R$500 direto em uma única empresa, muito difícil fazer isso. O bom de você investir, e eu aconselho você também fazer o mesmo, não o mesmo investimento que eu estou fazendo, porque a ideia aqui não é passar para você uma recomendação de investimento. Veja esse vídeo como um conteúdo meramente educacional para você. Mas a filosofia de que se você está querendo investir em empresa, comece aos poucos. Então invista os primeiros R$50, invista os primeiros R$100 e vá montando a sua composição do que você deseja em relação à participação que você quer enquanto sócio de uma determinada empresa. Em específico, a empresa nova que eu inseri foi a empresa Fleury e agora nesse mês eu investi mais 5 ações ao preço de R$16,01, dando um total de R$80,05 de investimento na empresa Fleury. Com R$16 você já consegue se tornar sócio da empresa, que muito provavelmente você já utiliza os seus serviços, você já utilizou algum tipo de exame que a Fleury tem. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a empresa Fleury, te convido a acessar o izinho que está aqui em cima de Isaac para você acompanhar o último Rumo aos 10 mil que eu publiquei aqui no canal. O outro investimento que eu fiz foi na empresa B3, também caiu em relação ao preço que eu tinha investido anteriormente. A B3, inclusive, assim que eu tinha investido mais na B3, ela subiu cerca de 35% para você ver como funciona o mercado de renda variável. Subiu 35% um mês depois que eu fiz o investimento e agora ela já caiu cerca de 5% em relação ao que eu investi. Então eu decidi investir mais 2 ações da empresa B3 ao preço de R$ 11,43 cada ação, dando um total aí de R$ 22,86. Com R$ 22,86, com R$ 11,43 você consegue se tornar sócio da empresa. Será mesmo que você não consegue investir por falta de dinheiro ou porque você não prioriza começar a fazer seus investimentos? Então, se você chegou até esse momento aqui no vídeo, comenta hashtag é possível sim. Dando continuidade, eu também fiz mais investimentos na empresa Panvel ou Dimed, que é a empresa farmacêutica. Na minha visão, isso aqui não é recomendação, mas eu não vejo o tamanho motivo para ela estar caindo desse jeito, porque os seus resultados estão
crescentes. Então isso indica para mim que o setor econômico tem afetado esse lado de todo mundo ter um descontentamento com investimentos em renda variável, e esse descontentamento faz com que as pessoas acabem se desfazendo de investimentos que possivelmente têm um potencial a longo prazo. Então, nesse sentido, como os resultados têm se mostrado cada vez mais positivos, independente do cenário econômico, esse descontentamento acabou fazendo com que o preço das ações ficasse abaixo do que eu observo, do que realmente deveria valer as ações dessa empresa. Então, eu investi mais 2 ações, eu vou investindo sempre aos poucos, é uma composição que eu venho mostrando desde o primeiro investimento que eu fiz na DMED, eu investi lá R$20 e eu venho montando aos poucos alguns outros investimentos para fazer esse rebalanceamento, principalmente porque ela caiu bastante em relação a desde o primeiro investimento que eu fiz nessa empresa. O preço de compra que eu fiz de cada ação dessa foi R$10,16, dando um total de investimento aí de cerca de R$20,46 aproximadamente aqui, vai estar aparecendo na tela para vocês. E isso foi todos os investimentos que eu fiz ao longo desse mês. O patrimônio total que eu finalizo esse episódio do Rumo aos 10 mil é de 5.300, contando com esses investimentos que eu já mencionei aqui nesse episódio. E se você tá nessa caminhada, nessa trilha junto comigo para chegar rumo aos 10 mil reais, ou você começou a realmente colocar em prática a partir de algum dos vídeos que você assistiu aqui, então deixa nos comentários #rumo aos 10k para eu saber que você tá junto comigo nessa jornada. No mais é isso, um grande abraço para todos vocês, simbora investir e tchau, tchau, pessoal!